Olá, minha gente! Estamos aqui com mais um Se Liga na Profissão. E olha, eu vou te contar uma coisa. Esse Se Liga, eu vou dizer que é de tirar os pés do chão, talvez? Não, é de cuidar dos pés. Nós vamos falar sobre podologia, a profissão do podólogo, e entender aqui com o professor Léo como que difundiu essa profissão. Ela é pouco falada, mas ela é muito importante, existe há muitos anos, não é isso, professor? Com certeza, muitos séculos, vamos dizer assim, né? Desde que o homem passou a ficar apoiado em duas patas, né? Era do macaco, como a lei de Darwin diz, e a gente passou a apoiar em duas patas só, dois pés. Então todo o peso que era distribuído em quatro passou a ser distribuído em 12. Então esse evento passou a fazer com que os pés sofressem mais, e aí passou a surgir pessoas também para cuidar dos pés. A profissão podologia, como conhecemos atualmente, começou no século XVII com o surgimento de calistas, renomados, e quiropodistas, também conhecidos como aqueles que tratavam os pés com as mãos. Na verdade, começou na Idade Média o primeiro conhecimento sobre o barbeiro cirurgião, que era a pessoa que cuidava da saúde do corpo de uma maneira geral. Então, desde o cabelo, o dente, a medicina e cuidado com os pés também. Aí, a partir um pouco da história, começou a surgir, então, a palavra calista, né? O profissional que cuidava dos calos, e dos calos, das unhas também. No Brasil, então, a gente tem, por história, aquilo que o conhecimento que a gente foi adquirindo, que surgiram os primeiros calistas em torno da década de 30, realmente, né? Que foi uma notícia de jornal, um anúncio num jornal que apareceu um profissional oferecendo serviços na Rua São Bento, em São Paulo, inclusive, de cuidado dos pés. Depois passou, ao longo do tempo, a ser chamado de pedicuro, né? Porque aí o cuidado com os pés, né? Pedicuro. Depois ficou pedicuro calista. Tivemos uma época, quando surgiu o primeiro curso oficial realmente, o enfermeiro pedicuro. Depois voltou a pedicuro novamente. E aí, com o contato que a gente passou a ter com os outros países, com os países da América do Sul e até com a Europa, que a gente interagiu com o podólogo, né? Então, aí passou-se a usar essa terminologia podólogo. Ao contrário do que pensam, o trabalho de podologia era feito principalmente por homens e não tinha relação com a estética, mas sim com a saúde dos pés. Justamente. Até por uma questão de ser de saúde, até os anos 80, a maioria dos podólogos eram homens, porque realmente não tinha essa preocupação com o lado estético também. A gente então, realmente, tanto que o nome dizia calista, vamos tratar do calo, tinha uma unha cravada, o calista também cuidava, e o restante, né, da parte de embelezamento ou de deixar mais bonito o pé, não era da nossa alçada. E aí, com o tempo, né, não custa você fazer o trabalho e também deixar bonito, como a maioria das mulheres principalmente gosta, né? De tirar um pouco mais a cutícula, de esmaltar. Só que quando o profissional é masculino, ele não entra para essa área. Então existe um pequeno, né, diferencial entre a podologia estética e a podologia clínica. Dá para fazer as duas coisas? Até dá, né? A sua cliente de estética está com uma unha encravada ou ela tem um calo, você tira, mas geralmente a podologia clínica não engloba essa parte do embelezamento. E quando a gente fala de curso, ele é um curso longo, é um curso de quanto tempo de duração? Na verdade, ele é feito em 3 etapas, né? Quando podemos dizer assim. Você aprende a base da podologia, a essência, né, de como cuidar dos problemas dos pés, em curso de 300 horas, vamos dizer assim, mais ou menos, né? Então você pega a essência, a base do trabalho do podólogo. Gostei, é isso que eu quero, eu vou me aprofundar. Então aí nós já oferecemos um curso mais extenso, que na verdade é de 1.200 horas, que é o técnico.
Como ele já fez 300 de base, então ele tem que fazer uma complementação de mais 900 horas. Aí vamos entrar mais aprofundado na anatomia, né? O primeiro curso você tem noções básicas, né? No técnico você já vai entrar realmente na parte da anatomia, patologia, biologia, aí entra direito, administração, porque o nosso pensamento é que ele vai se tornar um empresário. Ele vai ser um profissional da área, mas que futuramente ele vai empresariar o seu trabalho. Aí então esse curso é mais extenso, em 1.200 horas. E hoje nós temos também a graduação em podologia, né, que aí é um curso de 2.400 horas, aproximadamente 24 meses. O tratamento é contínuo. O tratamento podológico, nós podólogos não temos nenhum tratamento que a gente faz num dia e resolve o problema e não precisa voltar mais. Qualquer que seja o problema que ele tenha nos pés, realmente é um tratamento. Então nós não solucionamos nenhum problema nos pés numa consulta, numa visita. Tudo vai levar a um tratamento. Seja uma unha encravada, uma onicomicose, que hoje é uma coisa que atormenta muito as mulheres, principalmente, né, por causa dos calçados de bico fino, essa coisa que quando tem a micose, tem a onicofose, aquilo dói, incomoda. E isso, para a gente solucionar, leva bastante tempo. A unha encravada, a gente tira o pedaço de unha que está causando o problema, mas tem que ser feito curativo, tem que fazer um acompanhamento e depois um acompanhamento para a unha crescer e não causar mais o encravamento. Calo, dependendo do tipo de calo, a gente vai removendo até ele desaparecer, aí ele pode até sumir, mas ao longo de algum tempo de tratamento. Bom, então agora a gente precisa entender como é o dia a dia do profissional podólogo. Eu vou conversar com a Lene para saber como é o dia a dia. Lene, como que é cuidar dos pés das pessoas, né? É muito gostoso, é muito prazeroso saber que você está levando saúde, bem-estar, cuidado, né? Não tem dinheiro mais pago, né, no mundo do que você saber que está cuidando bem de uma pessoa, né? E é gratificante, muito gratificante o reconhecimento, né? A atenção, os elogios, né? A forma como as pessoas nos enxergam nessa profissão. E aí, assim, a gente precisa ressaltar para o público de casa a importância do podólogo, né? A importância de cuidar dos pés, né? Por que é tão importante cuidar dos pés? A importância de cuidar dos pés a partir do momento da higiene, né? Hoje em dia as pessoas deixaram, esqueceram como os pés são importantes. E através dos pés a gente adquire várias patologias que fazem mal à nossa saúde no contexto geral. Hoje em dia, a que nos causa mais problemas, né, tanto estéticos, né, e quanto funcionais, é a onicomicose. Tanto pela questão da coloração, que a unha fica amarelada, com um efeito mais, vamos dizer, estilhaçado, que não é bonito, né, nem aos olhos, e causa vergonha, constrangimento. As pessoas escondem os pés por causa da onicomicose. Então hoje, fala-se muito de unha encravada, mas hoje o principal foco, uma das principais patologias que nós tratamos é a onicomicose. Paciente diabético ou pré-diabético deve ter este profissional literalmente aos seus pés. O cuidado com os pés, principalmente com pacientes diabéticos, a gente chama o pé de risco. Muito já se sabe, todos os profissionais da área sabem, né, que a diabetes hoje é a doença que mais causa amputações, né, a nível mundial. E o nosso intuito é fazer as pessoas entenderem como ela é perigosa, né, começando pelos pés. Não só os pés, mas a pessoa como um sistema todo. A diabetes também acaba causando cegueira, a neuropatia, faz os rins pararem. Então, com o cuidado do podólogo, a pessoa vai procurar especialistas para saber se não só os pés está bem, mas se todo o corpo também está, né, assim, fininho, alinhadinho, para que a diabetes não haja complicações da diabetes.
E aí, chegando aqui na clínica, então, quais são os principais tratamentos, né? O que é feito, porque dá pra gente ver ali ao fundo que dá para lixar, lixa as né? Tem um polimento das unhas. Quais são os tratamentos? Hoje, mais se procura tratamento convencional, onde a gente vê o pé como um todo, tanto a área plantar, onde a gente vai cuidar de calosidades, calos, fissuras, né? Que acabam incomodando, dores nos pés. A gente também acaba cuidando de fascites plantares, com aquela dor enrijecida dos pés. E na parte das unhas, onicomicosis, as unhas encravadas, verrugas plantares que acometem, né? E o público vai da podologia infantil, né, lá dos seus 4, 5 meses, até o idoso, que é o público-alvo no momento atual da podologia no nosso país. A gente indica, sim, que procure o profissional de podologia não só quando o problema está instalado, e sim antes, para aprender a cuidar desse pé. Como o nosso professor já falou na entrevista passada, a gente tem que aprender a olhar para os pés com um olhar mais crítico, com um olhar mais cuidadoso. Então, o ideal é que se procure um profissional de podologia mensalmente, para que ele cuide dos seus pés da maneira correta. O trabalho do podólogo, né, enquanto ele está atendendo o paciente, o cliente, envolve também massagem? Porque eu ouço as pessoas comentando que depois que saem da podologia, parece que saem com os pés mais leves. Não necessariamente uma massagem, né? O manuseio dos pés durante o procedimento acaba ocasionando uma massagem leve, que estimula os pontos nervosos nos pés, a chamada reflexologia podal, né? Que é uma terapia oriental, né? Que estimula os pontos, fazendo o quê? Dá essa sensação de relaxamento. Além dos pés, as ferramentas também exigem muito cuidado. É muito importante a gente também saber que não só o cuidado com os pés dos pacientes, mas o ambiente onde nós trabalhamos, né? A gente tem que ter biossegurança, ter cuidado com os móveis, tem que ter uma limpeza, a gente chama de limpeza com corrente, onde a gente vai desinfectar todo esse ambiente. Cuidado com os instrumentos, são instrumentos específicos, eles têm que passar por um processo todo de limpeza, desinfecção, esterilização, para que assim a gente tenha certeza que o procedimento foi feito de maneira correta. Bom, então é isso, né, gente? O Se Liga na Profissão de hoje, você aprendeu sobre o trabalho do podólogo. E aí, gostou?